esse autor quer dizer para o seu público? A pergunta nunca é o que esse autor quer dizer para mim. Quando eu faço essa pergunta, o que significa este texto para mim? Há 99% de chance de eu já entender o texto errado. Por quê? Porque o texto nunca foi escrito para o André. O texto fala sobre o André, ele serve para o André, mas ele não foi escrito diretamente para o André. Ele foi escrito diretamente para o João, para o Pedro do século I. Aí eu comecei a entender que a minha forma de abordar o texto estava totalmente equivocada. Que eu buscava no texto só temas referentes à teologia sistemática. O milênio, novo céu e nova terra, o juízo. Eu ia só buscar os temas que estavam relacionados a doutrinas, a sistemática. Mas para por um momento e faça essa pergunta. Será que João, na ilha de Patmos, estava pensando em categorias sistemáticas, em doutrinas? Será que ele pensava nisso naquele momento? Será que ele queria só transmitir doutrinas? Será que ele queria só transmitir conteúdos teológicos para quem iria ler esse texto? Aí essa foi a pergunta que me fiz. Peraí. Poucas vezes eu quis saber qual era a intenção de João. Poucas vezes nós perguntamos por que João escreveu o que escreveu. O que João queria alcançar com o que ele escreve? Lógico, o livro do Apocalipse é um livro que ele... Imagine assim, ele é uma história que deve ser visualizada. Porque esse foi o estilo de literatura que João escreveu. Sabe aqueles contos que você vai contando com a criança, que você vai folheando com ela o livreto e as imagens do lobo mau, do chapeuzinho vermelho? Ela tá muitas vezes não entendendo o que você está dizendo naquele momento. Mas ela está o quê? Captando toda a cena através daquelas imagens que estão sendo distribuídas ali para ela. Isso está acontecendo no texto do Apocalipse. Então eu comecei a perguntar, primeiramente, o que o João de Patmos queria quando ele escreveu esse livro, aonde ele queria chegar. Aqui começou uma nova jornada. Aqui começou uma nova ideia a respeito desse texto. Por quê? Porque eu comecei a perceber que João, ele tem um objetivo quando ele escreve esse texto, e o objetivo primário não é assustar ninguém. O motivo primário é convidar a comunidade a qual ele está se dirigindo para a adoração. Eu fui traumatizada com aquela música da Lauriette. Sabe assim, uma mistura de sangue com fogo. Passei a infância inteira mesmo. Assim, a minha compreensão mudou quando eu comecei a entender, por exemplo, parte da literatura. Porque isso faz muita diferença. Quando você começa a compreender, existe uma ideia aqui, por exemplo, o gênero literário. A literatura, o gênero que um autor escolhe para escrever um romance, não é o mesmo gênero de alguém que está escrevendo um texto investigativo, onde ele está atrás de provas, ou está fazendo, anexando ao seu conteúdo provas,
fazendo uma denúncia. O cara que está escrevendo uma literatura de fantasia, ele está trabalhando com a nossa imaginação, nos levando para um ambiente de fantasia. Aí você entra, por exemplo, lá nas histórias de Lewis, Tolkien, que eles vão levar você para dentro daquele mundo. O mundo do Senhor dos Anéis, o mundo das Crônicas de Nárnia, eles vão levar você para dentro daquele mundo, e aquele mundo ele é o que? Fantástico e fantasioso. É uma fantasia. Ali ele mescla um monte de ideias ligadas a um reino de fantasia, mas com verdades profundas da milênio. O que João vai fazer é a mesma coisa. Ele vai usar um tipo de literatura que é muito comum e vai aprofundar esta ideia que ele quer destacar. Qual é a ideia? Eu quero chamá-los para uma convocação aonde você veja o Cordeiro.